Como muitos de vocês já sabem, para mim tirar a carta foi horrível, das piores coisas que eu fiz na minha vida e das coisas que mais me custou de fazer. E eu nem estou a exagerar, foi mesmo um processo muito complicado e eu já falei sobre isso, já fui falando sobre isso nas minhas outras redes, contando umas coisas engraçadas que aconteceram pelo caminho, mas hoje eu decidi sentar-me aqui e contar-vos a experiência total de tirar a carta. Hoje vou contar tudo, meus putos, hoje é tudo! Tudo começou em 2019, outubro de 2019, senti que já tinha finalmente um bocadinho de tempo para poder dedicar à carta e decidi ir inscrever-me numa escola de condução. Fiz isso em outubro de 2019, decorem esta data. Eu comecei a ir a umas aulas, assim sem compromisso, mas sem boa de chill, tanto que depois eu decidi perguntar lá à senhora da recepção como é que eu fazia para ir a código. Ao que me é respondido que eu só posso ir a código quando tiver feitas 16 aulas de condução. E eu tipo, porque é que ninguém me disse isso quando eu me inscrevi, que assim eu já tinha começado, já podia ter tratado isto mais cedo. A acrescentar a isso, dizem-me ainda que só me podem dar, no máximo dos máximos, 2 aulas de condução por semana. Façam lá as contas, 16 aulas, 2 por semana, que nem sempre eram 2 porque não podiam. Isto dava, no mínimo, uns belos 2 meses, a correr bem. Foi-me dito isto e que remédio tive que começar a fazer aulas de condução, simplesmente porque eu queria fazer a código. Engoli este sapo, comecei a fazer aulas de condução, fui ao meu primeiro exame de código. Eu digo primeiro porquê? Porque há mais! Tinha estudado bastante, tinha feito resumos e tinha estudado mesmo a sério, não tinha feito muitos exames e acho que aí foi onde eu errei. Eu devia ter feito mais coisas práticas e não tão teóricas. Eu a teoria sabia a toda, só que eu não estava preparada para todas as rasteiras que nos fazem nos exames de código. Mas a teoria eu sabia, eu não tinha praticado muito. Então eu tive um exame de código, já não me lembro quando é que foi, tipo, não me perguntem. Deve ter sido por volta de fevereiro. Não, deve ter sido por volta de março, eu não sei. Março, talvez. Eu sei que demorou desde o momento em que eu me inscrevi para a carta em outubro e o primeiro momento em que eu fui fazer o exame de código. Mas eu inscrevi-me, fui lá, cheguei lá e aquilo é o pior ambiente que vocês podem imaginar. Reprovei com 4 e isto foi mesmo morrer na praia. Eu reprovei com 4 erradas nos exames de código, vocês podem errar 3. Se errarem 3 passam, eu errei 4. Não passei. E eu nunca mais me vou esquecer da cara do examinador. Eu levantei-me para ir buscar o exame, ele pega na folha, olha para mim e diz-me: pois, isto não correu muito bem. Dá-me a folha, eu olho, 4 erradas. Eu devia ter pedido para ver o exame, para ver onde é que eu tinha errado, mas eu fiquei tão cega. Olhem, eu só me apetecia sair dali, eu só queria chorar e sair dali a correr. Fui-me embora, a chorar, como é óbvio. E aquilo foi um valente balde de água fria, tipo, isto vai ser difícil, minha filha, vais ter que aguentar. A primeira coisa que eu fiz foi ir à escola de condução, levar a minha vela da minha folhinha e dizer: preciso marcar outro. Eles olharam para a folha: ai, errou 4, ai, foi quase. E eu ali, a saber que foi quase. Foi muito triste, eu odiei. Mas isto é só a ponta do iceberg, isto foi só o começo de tudo, porque as coisas depois pioraram bastante. E em março de 2020 chega o quê? Pandemia! Pois, a meio disto, alguém disse: não vai ser agora, minha filha, vamos ficar todos fechados e a tua carta vai ficar guardadinha à espera que aconteça algum milagre. Então, para além das coisas em escolas de condução já serem atrasadas, a pandemia só veio piorar a situação. Foi em março de 2020 que tudo começou e eu já com metade das minhas aulas de condução feitas, mas sem poder fazer mais e sem previsão de exame. Fiquei imenso tempo parada, como vocês podem imaginar. Esqueci tudo. E não podia fazer nada, literalmente eu não podia fazer nada. Sabem quando é que eu fui ao exame de código? Em junho! Desta vez eu fiz diferente, eu mudei a estratégia. Eu percebi que a minha primeira estratégia não tinha funcionado, que era ter feito resumos e estudar mesmo tudo. Na minha segunda estratégia o que eu fiz foi só fazer exames. Eu fiz tantos exames, bom condutor, aqueles CDs, ir à escola, eu fiz exames a dar com pau. Chegou a um ponto que eu via as perguntas, eu nem precisava de ler, porque eu já sabia qual era a resposta, porque já tinha feito aquela pergunta 3 ou 4 vezes. As perguntas que tinha lá no computador eram quase todas perguntas que eu já as tinha feito. Podia mudar a imagem, podia mudar o número ou o que seja, mas as perguntas eram as mesmas e eu já as tinha feito em casa. Mas se querem falar sobre o ambiente de um teste, de um exame de código, é horrível. Eu juro, eu faço exames na faculdade, eu fiz exames no secundário, eu fiz exames a minha vida toda. Nenhum foi tão mau como aquele ambiente. É horrível. Vocês entram, vocês conseguem sentir o cheiro a medo na sala, vocês conseguem sentir a tensão. É de cortar à faca. Está toda a gente assim, está toda a gente cagada, só querem acabar aquilo. Para mim foi horrível. Mas eu acho que é engraçado dizer que no meu segundo exame eram quase só mulheres na sala. O girl power ali estava mesmo potente. Acho que só havia um homem
e o resto era tudo mulheres. E eu pensei, se não for agora, se não for com esta energia feminina, eu não passo mais. Olhem, eu agarrei naquilo e disse, não, tipo, estou rodeada de mulheres, isto tem que valer de alguma coisa. E valeu, porque eu consegui passar nesse. Nem sequer sei o que é que errei, também não quis ver, eu passei, era o que interessa. Lembro-me de ir buscar a folha. O homem que me deu o segundo exame era o mesmo que me deu o primeiro. Eu tinha traumas com a cara dele, eu tinha medo que ele me dissesse outra vez que tinha corrido mal. E eu olho para a folha e faço, ai! Lembro perfeitamente desta minha reação, porque foi um alívio, foi um peso que me saiu das costas, lá fui eu toda contente. Mãe, passei! Mana, passei! Amigos, passei! O primeiro estava feito e agora faltava o pior, que é a condução. E aqui já é um grande problema. Exame de código feito, o segundo passo é marcar mais aulas para fazer as restantes 16 aulas para depois ir ao exame de condução. Começo eu a marcar aulas, tal, e começa a piorar as coisas. Porquê? Pandemia, atrasou tudo, disseram outra vez, não podes marcar mais que 2 aulas por semana. Façam as contas a quantos meses é que eu demorei só a ter as aulas para poder ir à condução. Foi extremamente demorado, a sério, foi muito demorado. Eu no tempo de tirar a carta tirei uma licenciatura, literalmente. Comecei a ter mais aulas e... opa, condução para mim também, olhem, eu só queria passar, depois eu sentia-me bem insegura. Acho que a carta gera em vocês toda uma pressão mesmo desnecessária, eu não sei porque é que a pressão é tão grande e eu não sei porque é que eu senti tanta pressão, mas para mim foi mesmo difícil. Eu entrava nas aulas a tremer e saía das aulas a tremer. A minha mãe ligava-me a perguntar como é que tinha corrido, ela já sabia qual era a resposta. Não sei. Parece que nunca me corria bem uma aula, nunca me corria a 100% e isso era mesmo chato. Eis que é marcado o meu primeiro exame de condução e pronto, aqui eu começo a ter aulas mais frequentemente porque já tinha o exame marcado, faço as aulas todas e fui para exame. Na altura ainda era época de Covid, então não eram 2 pessoas por exame, era só uma, eu fiz exame sozinha. E estava eu com o meu instrutor na famosa rampinha. Quem tirou a carta do Porto sabe. Estava o meu carro naquela bela daquela rampinha e chega-me o examinador. Sabem quem era o meu examinador? Vou-vos dar 5 segundos para tentarem adivinhar. O meu examinador era a mesma pessoa que tinha estado no meu primeiro exame de código e no meu segundo. A primeira pessoa que me reprovou no exame de código e que depois me passou no exame de código também foi a primeira pessoa que me reprovou no meu primeiro exame de condução. Porque eu reprovei, já vos dei spoiler, eu reprovei no meu primeiro exame e foi a história mais bizarra de sempre, mais estúpida, mais parva. Foi parva. E eu fui estúpida, mas eu estava com muitos nervos. Eu não consegui comer nesse dia, eu não sentia a minha barriga, eu tinha as pernas a tremer, eu tinha os braços a tremer. Muito prazer, Cláudia, eu tenho ansiedade, eu fico extremamente nervosa, eu tremo toda e estou a imaginar o quão difícil é fazer um ponto de embreagem com a perna a tremer. É extremamente difícil. Entramos todos no carro, o instrutor atrás, o examinador ao lado, o examinador faz umas perguntas, para que é que serve isto, para que é que serve aquilo, e eu respondo, toda a gaguejar, toda a tremer, mas respondo, eis que ele diz, vamos arrancar com o carro. E eu tento arrancar com o carro. E o que é que o carro não faz? O carro não arranca. O carro não arrancou, primeira vez. E eu pensei, já deu porcaria. Nos exames de condução, vocês só podem deixar o carro ir abaixo 3 vezes e uma já tinha ido com caraças. Sem perceber o que estava a acontecer, vou eu tentar arrancar outra vez. Siga, e o carro vai abaixo outra vez. Segunda vez. Lembram-se de eu ter dito que eram só 3. 2 já tinham ardido. Vamos à terceira. Claro que vamos à terceira, não há 2 sem 3. E o que é que o carro faz? O carro vai abaixo outra vez. Menina, está reprovada. O que é que eu tinha feito? Eu não tinha puxado o fucking travão de mão. Eu não puxei o travão de mão, o carro ainda saiu um bocadinho de estacionamento porque estava mal travado, mas não andava. Porquê? Porque estava com o travão de mão puxado. Não havia forma de ele andar. Quando eu olho para o lado e vejo que o travão não estava puxado, foi tipo, caiu-me tudo. Eu disse, oh senhor, por favor, deixe-me tentar outra vez, eu preciso da carta, por favor, eu já vi que é o travão de mão, dê-me mais uma hipótese. E ela dizia, não menina, não, ele foi mesmo insensível. Ele disse, tipo, não, reprovou, não me interessa, até à próxima. Tipo, saiu do carro, o meu instrutor saiu com ele, e eu fiquei só assim, parada, olhar para o volante, sem saber o que é que ia fazer na minha vida, onde é que eu ia arranjar dinheiro para pagar uma reprovação, onde é que eu ia arranjar dinheiro para pagar outro exame, e só pensar, o que é que eu fui fazer? Ainda ouvi o meu instrutor a dizer ao examinador que não estava nada à espera que isto acontecesse, que eu até me desenrascava bem a conduzir, que aquilo tinha sido uma surpresa, e eu só olhar para o volante, a pensar, a dizer não chores, não vais chorar aqui, não chores. Depois é a viagem da vergonha, que é o vosso instrutor a levar-vos desde o centro de exames até à escola de condução. E vocês não querem falar, não querem dizer nada, então só pensar o que vocês foram fazer à vossa vida. Essa viagem custou bué, e eu tipo, olha, aí eu chorei. Na viagem eu não consigo conter, eu chorei. Cheguei à escola e disse, reprovei, quero marcar outro exame. O que é que eles responderam? Há uma lista de espera! Está tudo atrasado. Como é óbvio, não me marcaram o exame. Tive que esperar e dali a uns 2, 3 meses é que me marcaram o exame. Porquê? Porque tenho que fazer aulas antes e tive que as pagar.
Foram 300 euros para repetir exame. Fiz mais essas aulas todas, já me sentia muito mais preparada para ir a exame. 2 ou 3 meses depois fui a exame. Já consegui arrancar com o carro e sair com o carro do sítio. Felizmente não era o mesmo senhor de antes, eu já tenho trauma com esse homem, era outro examinador. Mas ele foi igualmente rude, ele não me deu a bévia nenhuma, eu sinto que reprovei mesmo injustamente. Não foi injustamente, mas sinto que não era o suficiente para eu reprovar. Fui para a rotunda dos produtos Estrela, que é a rotunda do Norte Shopping, que eu tinha pânico dessa rotunda, hoje para mim já é mesmo chill. Isso nunca tive problemas, mas no exame foi um problema. E é triste. É uma rotunda que eu agora faço todos os dias, no exame foi aquilo que me reprovou. Fiz mal essa rotunda e depois, numa mudança de direção, não me encostei ao eixo. Foi só isso que me reprovou no segundo exame. Achei que não foi o suficiente, mas olhem, só tinha que aceitar e é o que é. Mais uma vez, foi muito triste e aqui eu fiquei mesmo tipo, não, vou desistir da carta. Eu pensei mesmo em desistir porque eu pensei, eu fiz coisas mínimas e reprovei. Como é que eu alguma vez vou passar nesta porra? Eu já tinha desistido, porque eu não estava a ver a luz ao fundo do túnel. É o que é. Eles estão só a fazer o trabalho dele e nós temos mais é que aceitar. É o que é. E este senhor reprovou-me, disse-me boa sorte. Mas sabe o que é que doeu mais? É que no final da viagem do percurso até ao centro de exames, ele foi super simpático comigo. Eu pensei, ele vai-me perdoar. Ele disse, perguntou o que é que eu fazia. Na altura trabalhava, eu estava ao mesmo tempo, perguntou a minha faculdade, o meu mestrado, perguntou tudo. Íamos na conversa e assim, ok, ele vê que eu faço bastante coisa, que eu estou bastante atolada, vai-me dar essa avévia, tipo, ele vai... Não deu nada. Esse exame eu também fiz sozinha na altura, ainda também foi na altura crítica da pandemia, ainda fiz o exame sozinha e ele reprovou-me. Chegou ao fim e disse-me, olha, até ao próximo exame. E eu assim com esta cara de cu, olhar para ele assim, bro, tu reprovaste-me. Doeu, mas eu superei. Tive que fazer mais aulas de condução, mais 300 euros. Já notaram aí em que valor é que vai? Foi um valor muito alto. Houve uma altura da minha vida em que eu trabalhava só para pagar reprovações. Eu gastei muito dinheiro a reprovar em exames. Por isso é que eu tinha pânico. E porquê que fazem isso? Eu nervosa funciono muito pior. Tipo, não, eu nervosa só faço porcaria. Eu nervosa tremo pelas mãos, eu tremo as pernas, tremo toda. 2 meses depois, lá vou eu outra vez a exame. 2 ou 3 meses, já nem me lembro. Eu sei que foi em dezembro que eu fui a exame. Em dezembro de 2021. Vocês lembram-se que eu me inscrevi em 2019, em outubro, e eu só tive a carta na minha mão em dezembro de 2021. Demorei mais 2 anos, mas não tive que pagar tipo mais porque deram o tempo da pandemia. Estão a perceber? Quem tinha apanhado a pandemia tinha mais de 6 meses, eu acho. Mas pronto, tinha mais alguns meses para tirar a carta e eu tipo, tenho que tirar agora. Se eu não tirar agora vou ter que pagar mais dinheiro, que é tipo a renovação da licença. Sabem quando vocês estão tipo assim, olhem, que se lixe, eu já dei tudo de mim. Eu não sei mais o que fazer, eu estou confiante daquilo que eu faço, eu só peço que uma alminha lá em cima olhe por mim neste momento. E essa alminha olhou. Desta vez eu fui a exame com uma rapariga, era a Beatriz, nunca mais me esqueço dela. Nós chorámos juntas no final porque passámos as duas, foi muita emoção. Eu não a conhecia de lado nenhum, mas queria logo ali uma amizade com ela. Fui a exame e este exame correu muito pior do que o meu segundo exame. Eram cenas mínimas, eu sei lá, foi uma embreagem que fiz mal, mas fiz um estacionamento perfeito. O contorno do passeio foi quase perfeito. Foram só assim erros, tipo, errei um bocadinho no contorno do passeio, ou sei lá, coisas mesmo básicas. E felizmente ele fechou os olhos a isso e eu passei! Não estou a dizer que conduzi mal, eu não cometi nenhuma infração, nem passei nenhum vermelho, nem parei em todos os tops, nem excedi limites de velocidade, nada. Eu fiz tudo direito, mas há sempre aquelas coisas que falham, tipo um contorno de passeio que eu tenho que fazer do início, tenho que voltar ao início. Tipo, essas cenas que... é possível que corram mal, porque ainda hoje a conduzir me correm mal. Olhem, e aí foi o maior alívio da minha vida. Foi tipo, oh meu Deus, eu não acredito que isto finalmente está feito, já posso respirar. Vocês não sabem o alívio que me deu. Não foi o alívio por ter a carta, foi o alívio por não ter que passar mais pelaquela situação. É uma situação muito horrível, eu até hoje tenho traumas e eu não percebo porque é que nos põe nesse estado de nervos, porque é que me dá essa ansiedade. Hoje em dia eu tenho a carta, já fiz um ano de carta, adoro conduzir, adoro o meu carro, ainda cometo erros, mas são coisas mínimas e hoje não me vejo sem carro, foi das melhores coisas que me aconteceu, mas também sei admitir que foi uma coisa muito sofrida, que me custou muito dinheiro, custou-me muita da minha sanidade mental, mas eu consegui. Por isso fica aqui a mensagem, se vocês estão a passar por uma fase difícil em tirar a carta, se vocês acham que não conseguem, se vocês já pensaram em desistir, não desistam. Se até uma burra como eu consegui, acreditem que vocês conseguem. Eu reprovei uma vez
no código e 2 vezes na condução. Gastei umas boas centenas de euros, mas ao menos está feito. Foi esta a minha experiência a tirar a carta. Como vocês estão a ver, eu gastei 600 euros a repetir os exames de condução, mais 100 euros a repetir o exame de código. Eu paguei 700 euros a mais do que devia. Ficou mais caro que a carta. As minhas reprovações ficaram muito mais caras que a carta. Olhem, mas é dinheiro que já não volta, nem sequer perco tempo a pensar nisso, porque olhem, está feito. É o que interessa. O meu carro é mesmo o meu fiel companheiro, juro, é meu parceiro de vida. Fica aqui esta mensagem e espero que este vídeo sirva de apoio a alguém. E comentem as vossas experiências com a carta, que eu quero muito saber. Eu sei que há muitas pessoas que partilham da mesma experiência que eu, já me disseram nas outras redes, mas é sempre bom falar sobre isso e é sempre bom comentar para outras pessoas verem os vossos comentários e perceberem que não estão sozinhas. Espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam de seguir no Instagram e no TikTok, que eu estou todos os dias por lá. Um beijinho! Tchau!